boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Saudamos-los todos em nome de Jesus Cristo. Pode parar, continua normal. Em nome de Jesus Cristo, aqui de La Sul a Sul, nós queremos trazer uma pastoral em portunhol. É melhor só em português mesmo. Ela está dizendo que é melhor só em português mesmo. Bem, meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre a origem do medo. Você já se perguntou de onde vem o medo? E por que temos medo? Bem, muitos vão dizer que temos medo porque é um elemento natural da constituição humana, é um sentido desenvolvido para protegê-lo do mal, para impedi-lo de cometer um erro, alguma coisa assim, né? Vão dizer que faz parte da natureza. Alguns vão dizer isso justamente porque são evolucionistas e acham que o medo é uma questão animal, certo? Do ser humano, mas não é não. O medo não é animal, porque em primeiro lugar, o ser humano não é animal. Ele é alma vivente, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Criador, aquele que se revela nas Escrituras Sagradas, na história e também na criação, pois um dia proclama a outro dia e uma noite anuncia a outra noite, as obras do firmamento, ou seja, do cosmo inteiro, anunciam a grandeza desse Deus, que não nos deixou na ignorância, que nos iluminou, que nos deu sua graça, tem derramado graça sobre todos, ele manda chuva e sol para todos. Portanto, ao nos criar, ele não nos criou com medo. Não havia medo em nosso coração antes de desobedecer a Deus. E como se deu essa desobediência? Essa desobediência se deu quando ele deixou de seguir a orientação do Senhor para a sua vida. Quando Deus disse que ele não deveria comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, pois se ele comesse, certamente morreria, então ele foi e comeu. Ele desobedeceu. Portanto, o medo, ele se origina na desobediência do homem. Por quê? Porque quando o homem desobedece, há uma consequência. A consequência é aquela que o Criador disse para ele que aconteceria. Se comeres, certamente morrerás. E ele comeu. Portanto, a sentença se cumpriu, ele morreu. Este medo é o resultado de uma morte. Mas não é uma morte física imediata, ela é física progressiva. Mas é uma morte num aspecto de separação. O medo é o resultado de estar separado do Criador, de um Deus santo, incorruptível, que não tem medo de coisa alguma. E ele não tem medo porque ele nunca cometeu coisa alguma errada. Aqueles que têm medo é porque cometeram erros ou nasceram dos erros. Nós nascemos do erro de Adão. Não que o sexo, a procriação seja um erro, mas que tudo o que o homem passou a fazer depois do primeiro erro se tornou erro. Erros e erros e erros e erros e erros. Nunca mais o homem acertou. E continua ainda errando. E não sabe o que é acertar. Ele não sabe nem o que é o certo mais. Mas hoje, pela graça de Deus, nós procuramos conhecer o certo através da visão divina, através da plenitude divina. Pois Deus, então, ao perceber que não teríamos mais como fazer o certo, Ele fez o certo por nós. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para fazer o certo,
para obedecer até a morte e morte de cruz. Então ele é que é o único obediente, o único que fez o certo e que nunca errou. Portanto, tudo o que ele fez foi certo, desde o seu nascimento até a sua morte. Jesus não tem medo de coisa alguma, mas todos os outros homens, descendentes de Adão, têm medo. Agora, eu quero lhe lembrar uma palavra do Senhor que diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor não está em mim ou na Deusira. Deusira, concorda comigo? Onde está o verdadeiro amor? Em Deus. Eu não vi. Em Deus. Mas como ele se manifesta? O verdadeiro amor, ela disse, está em Deus. Eu concordo plenamente com ela. Só estou pensando um pouco mais à frente, tentando entender como se manifesta. Como sabemos se é verdadeiramente amor o que está em Deus? Me diga aí. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Complete o versículo. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. É dessa maneira que sabemos que ele amou, que ele amou. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não tenha mais medo, não pereça. Porque o medo, ele é o medo da morte. Nós temos medo da morte. Quando Deus disse, se comeres, morrerás, a morte passou a nos perseguir. E ela vem de encontro com todos. Mas quando Cristo morreu, ele venceu a morte ao ressuscitar. E ao ressuscitar, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos, vencendo o medo. Por isso a Bíblia diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua autoridade? Onde está o teu poder? Cristo venceu. Venceu a morte, despojou a morte, e desprezou e despojou os principados e potestades deste mundo, e se tornou cabeça sobre todas as coisas. Portanto, olhando para ele, guardando os seus mandamentos, sendo por ele salvos, estamos livres do medo. Mas aí você vem e me pergunta, mas eu estou com medo. Eu fui no supermercado hoje e eu me sentia sufocado, com medo. Eu vi as pessoas com máscaras, com medo. Elas se mantendo distante umas das outras, com medo. Tínhamos medo até de nos beijarmos. Já pensou? Marido e mulher com medo de se beijar. O medo também gerou outras coisas. Gerou vergonha, por exemplo. Embora a vergonha tenha se manifestado primeiro do que o medo, pois ao olhar o homem para a mulher e ver que ela estava nu, e olhar a mulher para o homem e ver que ele estava nu, sentiram vergonha um dos outros, certo? Esta vergonha afastou eles. Esta vergonha fez com que eles se separassem. Mas a vergonha, ela não é maior que o medo, porque o medo faz o homem atacar o seu próximo e matá-lo. Assim como o ódio, né? Assim como muitas outras coisas terríveis. Mas a vergonha faz você olhar para si mesmo e ver que você é indigno da minha nudez, indigno de me conhecer e que agora você é uma ameaça a mim. Então a vergonha, ela mostra isso, que você vê o outro como uma ameaça. A vergonha, ela está ali, intrínseca e paralela ao medo. Não há medo sem vergonha e vergonha sem medo, também não há. Mas Cristo venceu o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem ama a Cristo e descansa no seu amor, não precisa ter medo da morte, porque Cristo venceu a morte. E a promessa é a eternidade. A promessa é que aqueles que hoje estão vivos, se Cristo voltar agora, não verão a morte, serão transformados. Foram fiéis até aquele momento. E os que já morreram em Cristo, esses ressuscitarão primeiro, serão glorificados,
e se encontrarão com Cristo, e logo em seguida se encontrarão com Ele os vivos, os crentes que depositam nele a sua esperança. Eu quero orar por você, para que você deposite a sua esperança em Cristo e não seja dominado pelo medo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu rogo a tua bênção, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos ajude. E nos ajude, Senhor, nos livrando do medo da morte. Que temamos unicamente a Ti, que amemos a Ti e por este amor estejamos unidos a Ti, pelo amor de Cristo Jesus, porque somente neste amor, Senhor, é que há uma vida sem medo. Eu então busco esta vida para mim e para os que hoje, agora estão me ouvindo e estão me vendo também, pela igreja que o Senhor levantou aqui sobre a terra, por todos os eleitos, pelos Teus santos, Senhor. Eu rogo que o Senhor nos livre do medo, livre o seu povo do medo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Se tiver o sininho, você marca lá. Se você vê o positivo, você marca lá, né? Curta, certo? Se você não gostar, dê dislike, tá? Comente, se assim você quiser, e compartilhe conosco algo sobre a vitória de Cristo Jesus na sua vida, tá bom? A vitória do Rei dos Reis sobre o medo. Eu